Olá, ser humaninhos! Vamos então puxar aí fazer um PTD aí. Cadastro, PTD, abrir PTD. Muito bem. Eu vou abrir o PTD do técnico de administração. Pode falar para parceiro? De boa. Do primeiro módulo lá no Orlando Signorelli. De ética. Só que eu não vou abrir porque eu não quero ir em branco. Por quê? Alguém já deu esta aula o semestre passado. Então eu vou aproveitar um existente. Vejam a sacada que tem que ter aqui. Então eu comecei abrindo o meu deste semestre e agora para aproveitar eu vou então eu quero aproveitar o técnico de administração de quem? Do segundo módulo, da turma que está no segundo módulo. Isso, só que ela está no segundo, mas eu quero a do primeiro módulo dele. Olha onde está a chatice. Então, eu quero pegar a do semestre passado. Então, eu tenho que vir no técnico de administração, que hoje está no segundo módulo, que eu quero pegar do primeiro dele. Aí, ele vai abrir aqui e nessa tela de baixo, aqui eu ponho o segundo módulo, mas nessa daqui eu tenho que avisar que eu quero a turma do primeiro dele. E aí, ele vai avisar que essa turma está no segundo, se eu quero mesmo o primeiro, então sim. E aí, então, eu escolho as disciplinas que esses caras tiveram lá. Ok? Se eu tiver o backup, que é coisa que eu tenho, desta... Como é que chama? Desta disciplina, que no caso foi eu quem ministrei, então eu tenho o backup. Ou se todos os professores puderem fazer o backup, tá vendo? Olha, cadê? Ética. Aqui é do 234, então não é o do Bento, mas é igual, né? Aqui. Então, a ética. E tá vendo? Aqui é um arquivo .ptdnsa, é um arquivo de banco de dados do NSA. Então, eu salvei tanto o PDF quanto este arquivo de dados. Se eu quiser usar esse arquivo de dados, eu posso, na hora de puxá-lo, faço download, né? E aí, ao invés de eu fazer toda essa mudança, eu venho aqui em aproveitar PTD e puxo. Ou se eu estiver em outra unidade escolar e estiver dando a mesma disciplina, ou outro professor amigo que queira utilizar o meu PTD, eu posso passar esse backup para ele e ele então vir aqui e puxar via o backup. Ok? Aí eu vou então em importar. Vou usar o do semestre passado. Atenção, ciente da importação, você deverá analisar. Esse PTD ficará sinalizado como importado. O cronograma de importação, o cronograma terá a opção de importação somente para as divisões de turma. E deseja continuar, isto é, este não é seu, você está puxando de alguém, nós estamos avisando e estamos te dando a opção de você ler e falar que você vai rever. Né? Porque, teoricamente, o PTD é para ser feito para cada professor. Você já tem um PTD cadastrado, para continuar você precisa excluir todos os itens dele. Você já excluiu? Eu acho que sim, que eu acabei de olhar lá. E sim, vamos lá. Espera a boa vontade da internet e do sistema. Né? Porque não é, a internet chega lá no Bento e aí tem o servidor do Bento com todo mundo mexendo ao mesmo tempo. Né? PTD importado com sucesso, ok, ele já começa então na tela do abrir e me dá as principais telas. O que já vem pronto? Parte 1, atribuições.
Parte 2, habilidades, competências, habilidades para cada competência, né? E as bases tecnológicas. A parte 3, nós vamos ter que fazer, porém, já é interessante, né? Eu já deixo aqui pronto a minha parte 3, né? Eu só troco aqui a data, ponho no Excel e depois eu troco aqui, para eu não me perder o que eu vou ministrar. Apaguei as datas. O que eu vou ministrar em cada data. Mas veja que para você fazer aquela parte, você precisa da data, da habilidade que você vai cobrar naquela data e da base tecnológica que você vai cobrar naquela data e do procedimento didático que você vai utilizar naquela data. Então, tudo isso eu já tenho aula a aula aqui no Excel, que eu acho que é a única coisa que o professor deveria fazer, né? Esse pedacinho aqui, ó, são 14 linhas, 15 linhas para serem preenchidas. Muito bem, deixa ela aqui que nós já vamos usar. As habilidades já estão aqui, porque foram cadastradas e puxadas. As bases tecnológicas já estão aqui. E os procedimentos didáticos, aqui vai estar tudo misturado, mas aí a gente copia lá do Word. Então, seria, por exemplo, aqui na primeira data, eu vou querer, olha só, habilidades 3.1, 2, 3 e 4 e o 4.1. Então, depois que tiver a data aqui, eu venho aqui, ou adicionar vários, tá vendo? E vou querer 3.1, 3.2, 3.3 e 4.1, se não me engano, que era o que tinha lá, né? Aí vou dar um OK, como eu não selecionei data, ele não vem. Seleciono a base, e aí venho, copio o que está dentro daquela tabelinha, que é o que eu vou dar naquela data específica, e ao colar aqui, ele vem aqui para baixo. Nós vamos fazer isso já. Só mostrando que já está pronta, só Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui na parte 4 é a competência, aí tem a avaliação, o critério de desempenho da avaliação e a evidência de desempenho. Isso para cada uma das competências que foram cadastradas. Como a gente tem que fazer, né, várias avaliações, tem 4 competências, ótimo, coloquei uma avaliação para cada um. E a avaliação, ele também já puxa. Porém, a avaliação é uma coisa que também já está aqui na colinha do Word, tá vendo? Ó, qual vai ser o instrumento de avaliação, qual vai ser o critério, qual vai ser a evidência. Tanto evidência quanto critério, eu copiei do sistema. Porque quando a gente lança uma avaliação, a gente pode escrever o instrumento no dia de aula, né? no conteúdo da aula dada, mas a gente tem que escrever na avaliação qual que é o que a gente está olhando. Então, eu coloquei um dos itens lá como critérios, tipo cumprimento de tarefas individuais, e no outro argumentação consistente, enfim, e vamos trocando as coisas aqui de um para o outro dentro do possível, para ter vários instrumentos de avaliação diferenciados. Na parte 5, ele copiou, mas ele copiou de fevereiro, tá vendo? Então, o que acontece? A gente vai ter que ou excluir, ou clicar em editar, vir aqui no fevereiro, e trocar, por exemplo, para julho, que começou em julho. E salvar. Olha lá, ele já trocou. Tinha lá junho, julho, cadê? Aqui embaixo. Olha lá, julho. Aí abril, editar, veio para agosto. Salvar. Daí aqui, ó, julho, agosto. Agora, o que acontece? Esses itens aqui embaixo,
que são para atendimento ao aluno, preparo e correção, preparo e material didático, participação em reuniões, essa parte de atendimento, preparo e de material didático, preparo e correção de avaliações, é mais ou menos padrão para você deixar. Então, lá no Wordzinho também tem a tabelinha que tem isso daqui já pronto. Por quê? No começo do semestre, você prepara a aula. No meio, antes do conselho intermediário, isso é, 1 mês e meio de aula, 1 mês de aula, você vai dar a prova e vai corrigir. Depois, você vai preparar um pouco mais de material didático para fazer a correção das provas que fez. Enfim, então isso já é padrão. Porém, esta última parte aqui não é padrão. Por quê? Nesta última parte aqui, por isso que é legal a diretoria acadêmica mandar o calendário escolar em Excel para a gente, né? Ou num PDF editável. Por quê? É isso que tem que ter lá, ó. Ah, eu vou para a reunião pedagógica no dia 5. Tem que constar dali, ó. Participação em reuniões com coordenação, piriri, né? Então, todas essas informações aqui têm que estar copiadas e coladas naquele quadradinho, mesmo se você for ou se você não for, né? Teoricamente é para você ir, como você não sabe se você não vai ainda, porque pode ser um sábado que você esteja viajando ou que aconteceu alguma coisa. Então, essas informações têm que estar copiadas lá. Então, o fato de você ter isso já digitado, ou num PDF editável, não só uma foto da coisa, né? Aqui eu vou ter que digitar na mão, porque eu não tenho, estou com preguiça de procurar. Na verdade, eu acho que a Ângela já me mandou, mas eu não sei onde eu pus e, enfim, estou com preguiça de procurar agora. Tá mais fácil digitar, porque são poucas coisas. Mas o meu coordenador, por exemplo, de Nova Odessa, eu pedi para ele me mandou a foto, eu falei, como você já fez, você não pode, pelo PDF que ele gera, copiar, colar e me mandar? Ele já me mandou tudo prontinho, né? Então, assim, o primeiro que fez, já pode pegar e mandar para todo mundo isso, que vai ser praticamente igual para todos, né? Tem que colocar, no caso lá de Nova Odessa tem a Ginlog, no caso aqui de Campinas tem a Bentotec, tem a Orlandotec, tem a Ercitec, tem a Francisco Tec, né? Como é que chama? FGTec. FGTec. Enfim, tem esses eventos que necessitam estar no nosso PTD e é nessa área da parte 5 que ela deve estar. E depois aqui também já está tudo pronto. O material didático não muda, a não ser que você queira acrescentar mais algum. As propostas de integração, que é uma coisa interessante. Aqui estão poucas, mas qual que é a ideia legal da proposta de integração? Você olhar dentro do plano de curso total, no mínimo, do semestre do teu curso. Eu gosto de olhar nesse meu aqui, não vai ter o plano de integração, tem material de apoio, propostas de integração, tá vendo? No de ética tá curtinho, mas se você, eu vou falando e vou procurando, pegando o outro aqui, olha o plano de integração, qual que é a ideia? Você olhar dentro do material do plano de curso e ver a base tecnológica de cada um dos componentes e ver como que o seu pode interagir com aquele outro. Não importa se é num módulo antes, no mesmo módulo ou no módulo seguinte. Para quê? Para depois você poder conversar com o professor que dá aquele módulo que você acha que pode interagir com o seu, para que ele, se você estiver no segundo módulo e ele no primeiro, ele possa falar que aquilo que ele está dando vai ser revisto ou visto de forma diferente por você no outro semestre. Enfim, fazer efetivamente a tal da interdisciplinaridade, né? Então aqui mostra mais ou menos como deve ser, né?
Cadê a tal das propostas da interdisciplinaridade? Aqui, ó, no meu caso, ó, de... Como é que fala? Gestão de recursos materiais, né? Cadê? Tá vendo? Eu fui lá, ó, integração de logística. No I1 é dessa forma, o outro é dessa forma, o outro é dessa forma, o outro... Eu fui vendo matéria por matéria como que poderia interagir. E, à medida que eu vou encontrando cada um desses professores, eu tento conversar com eles para a gente realmente colocar essas coisas em prática. E segundo a orientação da nossa supervisão, isso era para estar aqui só depois da conversa com o professor e realmente funcionando, né? Mas daí já são propostas não são propostas, né? Embora ela tenha me orientado dessa forma, eu acredito que neste campo aqui seriam as propostas. Então é tudo que é possível. E aquilo que for executado, a gente põe lá no procedimento didático, a gente acrescenta no procedimento didático na hora que vai fazer a chamada do aluno, né? E depois ponho numa revisão aqui, sei lá, dizendo que isso deu certo. E as estratégias de recuperação é praticamente padrão o texto também, né? Que é a recuperação, agora eu não me lembro mais, vou correndo aqui pegar, espera aí. O texto correto da bendita é contínua e não paralela. Em alguns eu tinha escrito recuperação contínua, mas aqui, ó, que o meu já está contínua, tá vendo? E é assim que tem que ser. Não sei porque no que ela pegou para corrigir estava escrito paralela. Foi um erro meu. Nos novos já estão todos recuperação contínua. E como que a gente vai fazer identificando que o aluno tirou R ou menos? Na verdade, de I, né? Mas com R eu acredito que a gente já possa fazer alguma coisa. Então, vamos já voltar para fazer essa parte. Então, tudo ele puxou. Só faltou o que fazer? Corrigir a parte 5, que ele puxa, mas ele puxa com as datas erradas. E corrigir não, né? E fazer a parte 3. Então, já a gente volta em outro vídeo para fazer a parte 3.